E vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos dê esse dom da sabedoria, da compreensão, do entendimento, da ciência. E uma vez compreendida, guardada e assimilada essa palavra em nosso coração, possamos fazer todo o esforço do mundo hoje para colocá-la em prática. Amém? O hino cristológico. Um dos hinos mais lindos que nós temos no Novo Testamento foi a primeira leitura de hoje. São Paulo, ele começa: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Crie em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Esse é o convite. Deixemos criar em nós os mesmos sentimentos de Cristo. E quais são esses sentimentos de Cristo? E São Paulo descreve. Geralmente, na sociedade em que vivemos, diante das circunstâncias em que vivemos, geralmente o ser humano, ele quer grandeza, ele quer fama, ele quer glória, ele quer ser reconhecido, ele quer os holofotes em cima dele. Muitas vezes é muito mais do que o próprio Jesus, enfim. O ser humano quer essa grandeza, isso está no ser humano, esse sinal de fama e glória. Tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus. E os sentimentos são esses. Olhem para Jesus. Não se apegou ciosamente a ser nessa condição divina e se rebaixou, se tornando servo, escravo. O mistério da encarnação se tornou um ser humano, na sua limitação, na sua existência pecaminosa. Jesus assumiu essa natureza. Sendo Deus, divino, majestoso, no céu, ele se rebaixou para nos ensinar como é que nós devemos ser seres humanos. A humildade, a entrega, a doação. E olha só que interessante, essa foi a vida de Jesus, uma vida de entrega. Quer ser grande diante de Deus, quer ser grande, quer ter crédito diante de Deus, não existe outro caminho. E Nossa Senhora também nos ensina. Os santos que vamos celebrar domingo, que recordamos hoje, também nos ensinam. É o caminho da entrega, da doação, da humildade. Existem dois verbos aqui na leitura, o catábasis, que é Jesus se esvaziou, se rebaixou a kenosis, né? Mas olha só, aquele que se humilha, Nossa Senhora canta isso no Magníficat, olhou para a humildade da sua serva. Aquele que se humilha, Deus exalta. Outro verbo, anábasis, Deus exalta, e aí é reconhecido, e toma o seu lugar. Então, os sentimentos que São Paulo nos fala nessa primeira leitura é esse. Vamos assumir para a nossa vida o dom da humildade, tirar do nosso coração a soberba, o orgulho. Cristo nos ensina, ele assumiu a nossa natureza, de condição divina assumiu a nossa carne, menos o pecado, para nos ensinar como é que nós devemos crescer diante de Deus, como é que nós podemos ter créditos e vamos crescendo dia a dia. Não é no orgulho, na soberba, na arrogância, no pecado, não. Quanto mais próximos, quanto mais humildes, quanto mais assim nós nos aproximarmos desses sentimentos de Cristo, que fez de sua vida uma vida de entrega, de doação, mais próximos, mais esses sentimentos parecem estar em nossas vidas. A leitura do Evangelho de hoje, ela vem completar isso. Quantas e quantas vezes, meus amados, minhas amadas, você que está aqui, você que está em casa, quantas e quantas vezes Deus, ele se esforça em nos visitar. Deus, ele quer estar próximo de nós. Ele se esforça, ele vem nos visitar, ele vem dar sinais de que ele nos quer perto dele. As visitas, e quantas vezes, meu amado, minha amada, estamos dando desculpas. Somos bons em darmos desculpas. E Jesus termina o Evangelho dizendo exatamente, cuidado. Em outras palavras, muitos que são chamados, muitos que se consideram primeiros, serão os últimos. Então, quantas desculpas estamos dando a Deus?
Deus que nos visita a cada dia, Deus que dá sinal de que Ele está próximo, e vamos dando desculpas para não participarmos, para não comprometermos, para não participarmos da missa, da Eucaristia, dessa comunhão, desse encontro com Deus. Quantas e quantas vezes fazemos isso? Somos especialistas na arte de justificar, de sempre encontrar um motivo para não participar das coisas de Deus, mas as coisas do mundo somos bons. E aí, o que diz o Evangelho? Deus convidou, Deus convida a mim e insiste, hein? Insiste de vários jeitos. Olha, insiste, vem, a festa está pronta, o banquete está pronto, você é meu convidado, você é especial para mim, venha sentar-se junto comigo no banquete. Ele insiste, insiste, insiste. Santo Agostinho vai dizer uma frase, eu tenho medo dessa frase. Eu tenho medo dessa frase. Eu tenho medo daquele Deus que passa e não volta mais. Daquele Deus que passa e não volta mais. Quantos convites Deus está fazendo para mim e para você, para a gente mudar de vida, para a gente se aproximar, para a gente buscar uma conversão, para sermos melhores, homens melhores, criaturas, filhos e filhas melhores na graça de Deus. Quantas e quantas vezes Deus está convidando e nós ainda vamos adiando esse encontro, essa comunhão, e o tempo vai passando, minha gente. O tempo vai passando e às vezes pode ser tarde demais. Então, meu amado, minha amada, né, Jesus termina o Evangelho dizendo isso, cuidado, muitos que pensam ser escolhidos podem ficar de fora. Podem ficar de fora. Porque esse convite que Deus nos faz, que Jesus nos faz, ele é feito a cada dia, mas vai depender da minha resposta. Da minha resposta. Se eu respondo com a minha vida, se eu me comprometo, se eu quero realmente uma mudança radical na minha vida, eu digo sim hoje a Deus. Senhor, eu estou aqui, eu preciso dessa conversão, eu preciso, Senhor, aceitar esse convite, porque eu sei que o teu convite é bom para a minha vida. Agora, se eu vou adiando, amanhã, quem sabe, eu penso em Deus. Amanhã, quem sabe, eu vou estar em dia com Deus. Amanhã, quem sabe, eu vou estar em dia com as coisas espirituais. Cuidado, pode ser tarde demais. Coloque a mãozinha no teu coração. Vamos rezar com essa palavra. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer. E te agradecer imensamente, porque o Senhor nos dá de presente no início desse mês, esta palavra que nós precisamos acolher, ouvir, acatar. Aprendemos na primeira leitura, Senhor, que o Senhor se rebaixa, se esvazia, assume a nossa natureza, sendo Deus, vivendo no céu, no paraíso, Ele se encarna e vem assumir a nossa podridão, menos o pecado, é claro, mas vem assumir a nossa natureza para nos ensinar a sermos homens e mulheres de verdade, criaturas espirituais. Ele se esvazia, se rebaixa, se humilha, e nós muitas vezes deixamos crescer em nosso coração sentimentos de soberba, de arrogância, de inveja, de ciúme, de maledicência, de fofoca, de intriga, e por aí vai. Quando na verdade o Senhor nos pede que tenhamos em nossos corações, em nossas atitudes, os sentimentos de Jesus, de buscar o irmão, de ir ao encontro do irmão, de preocupar-se com os outros, de crescer interiormente na humildade que o Evangelho nos pede. Essa é a condição, essa é a condição para termos créditos diante de Deus. Aprendemos, Senhor, na leitura do Evangelho, que o Senhor continua nos convidando, insiste. Mas também nós vamos dando cada vez mais desculpas. E o Senhor quer que a sua casa esteja cheia. O Senhor quer que o paraíso esteja cheio da minha presença, da sua presença, da nossa presença. Então, Senhor, nós queremos hoje parar de darmos desculpas para sermos cristãos de verdade, não somente de nome, de aparência, mas de verdade, de atitudes. Pessoas comprometidas com o Evangelho. Precisamos conhecer o Evangelho. Precisamos deixar que o Evangelho também nos conheça. E precisamos nos comprometer com essa causa. E Jesus disse no Evangelho, pobres, aleijados, surdos, mudos terão preferência. Porque talvez eles, quando são convidados, eles acatam a voz do Senhor. Senhor, nós também precisamos parar de dar-nos desculpas e acolher melhor a Tua palavra.
e darmos a nossa resposta positiva ao teu convite. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.